Nós vamos falar agora de uma doença que matou milhões de pessoas no final do século XIX e que pode voltar a se proliferar. Essa doença é a tuberculose, que chegou a ser praticamente erradicada, apesar de ainda comum nos dias de hoje nos sistemas carcerários. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta. A tuberculose resistente aos principais medicamentos de tratamento se tornou hoje uma ameaça no mundo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico, pneumologista, também professor da Faculdade de Medicina da UPF, Vinícius Dalmaso. Doutor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Há casos de tuberculose na cidade de Passo Fundo, em quais índices? Olá, Thaís. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tuberculose, a gente tem dados nacionais e principalmente regionais e de Porto Alegre, sim. Passo Fundo já tem dados, como é uma doença de notificação, é obrigatório notificar, a gente também tem casos. É uma doença que não ficou realmente erradicada. Depois da década de 90 começou o HIV e a gente retornou os casos e agora a gente tem observado esses casos de resistência cada vez mais frequentes e o que acaba nos preocupando no ponto de vista de tratamento, porque a resposta ao tratamento habitual e ao esquema destinado para esse tratamento ela é menor. Doutor, os índices de casos em Passo Fundo estão dentro daquilo que pode ser considerado normal, tendo em vista esse contexto de grande número de pessoas ou um número significativo de pessoas com HIV e AIDS, podendo essa ser uma doença que abre a porta para a entrada da tuberculose? A gente tem bastante caso ainda aqui na região sul, é uma das principais regiões do Brasil que tem tuberculose. Se discute isso um pouco porque talvez nas outras regiões o diagnóstico também não seja tão efetivo, né? De repente na região norte, nordeste, tem alguns casos que acaba não sendo diagnosticada a doença. Mas, enfim, a gente tem quase 5 mil casos no ano passado na região do Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre foram quase 1.500 casos novos, né, da doença. Então é bastante gente doente mesmo. Qual é a população mais afetada? A gente tem pessoas que têm suscetibilidade, por exemplo, ficam mais ao risco, que são as pessoas que têm as defesas mais baixas. Aí a gente inclui pacientes que tenham já um tratamento tipo de quimioterapia, ou próprio HIV. Teve dados em Porto Alegre que chegou a 40% de pacientes que tinham um diagnóstico de tuberculose tinham HIV junto. Obviamente não é uma doença que só dá em pessoa, a gente tem visto nas mais diversas classes, né? E claro, as pessoas que ficam aglomeradas, como no presídio, a comunidade indígena que tem já uma imunodeficiência, né, uma queda da imunidade, fica mais suscetível. Mas principalmente essas pessoas que têm ou usam um remédio, tem uma doença crônica que baixa as defesas, elas ficam mais suscetíveis a ter tuberculose. Como acontece o contágio? O contágio da tuberculose, na maioria das vezes, é pela via respiratória, pulmonar. A pessoa teve um contato com alguém doente e acabou tendo esse contato. E aí ela pode fazer todo o quadro da doença. Então isso ao tossir, ao espirrar e não tomando aquelas medidas de proteção que os médicos tanto recomendam, se você está com a imunidade baixa, indiferente da doença, você está suscetível a ter tuberculose. É que tosse às vezes, a gente não sabe quem está ali do lado realmente se é um quadro de gripe, o que é, ou às vezes fica com aquela tosse crônica sem investigar e ela pode estar com tuberculose já transmitindo. Então, nesses casos é um pouco mais difícil o diagnóstico se a pessoa não busca o atendimento, né? Por que em algum momento os medicamentos começaram a parar de fazer efeito ou não fazem o efeito como deveriam? Desde 2008, a gente teve uma mudança no tratamento da tuberculose. A gente tratava com 3 drogas por 6 meses. Aí, em 2008, já se começou a ter essa evidência de resistência a alguns remédios. Se passou a tratar com 4 drogas. E agora a gente tem cada vez mais casos, inclusive a gente já teve casos em Passo Fundo também, embora não seja o habitual, onde a gente tem que fazer esquemas alternativos de tratamento, né, com uma taxa de cura de em torno de 60% para esses casos resistentes. Acho que a principal causa ainda é o abandono do tratamento.
As Porque pessoas ele é longo são 6 meses de tratamento, às vezes a pessoa abandona, não usa de forma adequada. Acha que está tudo bem, A gente tosse tem diminuiu. de 10 a 20% de abandono de tratamento. É muito, muito abandono. E aí acaba não fazendo e a bactéria acaba ficando resistente. Qual o efeito da vacina nesse contexto, doutor? A gente tem a vacina ABCG. A BCG ela é logo ao nascer, né? Mas ela não protege totalmente, ela protege contra as formas graves, que a gente diz, né? Uma tuberculose disseminada, né, em todos os órgãos, aí ela acaba ajudando, mas ela não evita a doença, ela ajuda a evitar as formas graves. Então, não é uma vacina que é 100% que a gente diz, né? Doutor, rapidinho, recomendações finais, então, não só como médico pneumologista, mas como um educador que você é da Faculdade de Medicina, o que é importante para que a população realmente esteja protegida? É buscar o atendimento mais precoce possível nos seguintes sintomas, né? Tosse crônica a gente considera acima de 8 semanas. 8 semanas pode não ser nada, mas pode ser tuberculose, pode ser alguma coisa mais grave. Então, a gente tem que sempre investigar. Presença de febre, suores à noite, emagrecimento, às vezes escarro com sangue, são pistas sinais que pode estar desenvolvendo a doença. Doutor, muitíssimo obrigada. Um bom final de semana para ti. Obrigada.